Olá, amigos e irmãos. Mais uma vez, obrigado por assistir ao nosso canal. Esse é o canal Verso a Verso. Meu nome é Shirley. Aqui nós vamos estudar as Sagradas Escrituras no modo conhecido pelos calvinistas, ou pelos reformados como Lectio Continua, ou como é o nome do canal Verso a Verso. Não esqueçam de compartilhar, se inscrever, é muito importante, e de ativar o sininho com as notificações. Hoje nós vamos ver o capítulo 2, do verso 1 ao 10, que trata do nascimento de Moisés. Esse capítulo inicia com a história de Moisés, que é um tipo de Cristo. Por que ele é um tipo de Cristo? Moisés foi no Velho Testamento um profeta, salvador, legislador e mediador entre Deus e o povo hebreu ali. É justamente os papéis que Cristo vai fazer e cumprir ali no Novo Testamento. Há somente esse tipo de Cristo no Velho Testamento? Não. Nós temos os outros também chamados tipos de Cristo, mas não vamos entrar nessa questão agora, talvez em um outro momento. Antes de partirmos então para o verso 1, eu queria indicar para vocês este livro, Gênesis 1 e 2, é o livro de Adalto Lourenço, brasileiro. Ele é presbítero da Igreja Presbiteriana. É um livro muito bom. Quem quiser ter uma visão tanto teológica quanto científica dos dois primeiros capítulos de Gênesis, leiam este livro. O Adalto Lourenço é muito bom nesse sentido aqui. Ele tem propriedade para falar sobre isso. Ele é cientista mesmo de formação. Se não estiver enganado, ele já foi funcionário da NASA. E nós vamos ver uma parte aqui mais à frente, quando Moisés é posto ali num cesto de junco, que lá fala sobre o uso de betume. Adalto Lourenço fala sobre isso aqui nesse livro, porque é o mesmo termo utilizado para o material que Noé utilizou para cobrir a arca ali, para que a água não entrasse. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Então, se quiserem ter um pouco mais de profundidade científica e teológica sobre os dois capítulos de Gênesis, leiam este livro. É pequenininho e barato. Vamos lá. Verso 1 do capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com um descendente de Levi. Moisés era descendente direto de Levi. E como bem disse o Matthew Henry, Jacó deixou Levi sob as marcas da desgraça. Isso está lá em Gênesis 49, 5, quando ele diz que as espadas de Levi e de seu irmão estariam em constante batalha. Vamos ler aqui rapidinho. Gênesis 49, 5. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Moisés aparece aqui como descendente de Levi para que pudesse, como eu falei anteriormente, tipificar Cristo, que veio em semelhança de carne de pecado, não tendo pecado, e se fez maldição por nós. No que tange aos pais de Davi, os nomes deles são Arão, não confundir com Arão, que era irmão de Davi, junto com Miriam. Então, o nome do pai é Arão, e o nome da mãe Joquebede. Isso está lá em Êxodo 6:20. Segundo Flávio Joséfo, e aí vou citar novamente o livro, A História dos Hebreus, segundo Flávio Joséfo, Arão era bastante estimado entre o povo hebreu. Essa história está lá nas páginas 138 e 139. Ele era bastante benquisto. E segundo Joséfo ainda, Arão havia pedido a Deus em oração que livrasse o povo de Deus ali, o povo hebreu, das perseguições de Faraó e de uma possível extinção do seu povo. Como a gente viu no capítulo anterior, a ideia de Faraó ali, quando começa a perseguição, matança e escravidão, era para que o povo, se não extinto, mas que diminuísse em sua quantidade. Segundo Joséfo ainda, e aqui eu vou fazer uma nota que é a opinião de Joséfo, mas que as escrituras não deixam claro sobre isso, não falam a esse respeito,
e aí a gente fica com o princípio da reforma dos 5 solas, né, que é somente a escritura, mas eu vou citar aqui somente para os amigos e irmãos terem uma ideia do comentário. Segundo Joséfo, Arão teve uma visão em que Deus mostra para ele que ele teria um filho e que esse filho seria o libertador de Israel. Mas isso não está na Bíblia, essa parte, pelo menos não que eu conheça. Mas citei somente para a gente ter uma noção do livro do Flávio Joséfo. Historicamente ele é muito bom, mas teologicamente nós partimos então somente para as escrituras sagradas. E aí vem uma coisa interessante, é que no período de maior crueldade para o povo hebreu ali no Egito, que foi esse período em que as crianças vão ser mortas por asfixia jogada, afogamento, né, e asfixia jogada no Nilo. Asfixia na primeira parte, quando no capítulo anterior, quando as mulheres parteiras deveriam asfixiar e matar as crianças quando elas viessem à vida. Como isso não deu muito certo, pelo menos não da forma como o faraó queria, ele então edita um decreto de que os filhos homens deveriam ser mortos, jogados no Nilo. Nós já vimos também a razão para isso. Se você não assistiu, eu vou deixar no comentário e aqui em cima o link para o vídeo anterior. Então é nesse período ali de maior perseguição, de maior crueldade, que vai nascer então o libertador do povo hebreu. Muito embora ele só vá se manifestar Moisés, né, como libertador bem mais à frente, mas é nesse período que Moisés vai nascer. No verso 2 nós temos que a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Nós temos aqui um ponto importante, de que Moisés era belo. A gente vai entender daqui a pouco porque isso é citado aqui e mais à frente também citado em Atos. A questão é que ela vai criar essa criança, o menino Moisés, durante 3 meses, lembrando que é o tempo que ela consegue criar ele ali escondido de forma oculta, porque o decreto estava em vigor de que as crianças do sexo masculino que nascessem deveriam ser jogados ao Nilo. Isso não acontece com Arão, irmão de Moisés, porque ele nasceu antes do decreto e, por consequência, ele não vai sofrer essa pena, porque o decreto ainda não estava em vigor e Arão era um pouco mais velho do que Moisés. Só que Moisés ainda está sob esse decreto ali. E aí a mãe dele cria ele durante 3 meses escondido. Não podendo mais fazer isso, certamente ele estava crescendo e os egípcios ainda procuravam as crianças para matar. É possível que ela tenha ficado com medo e pegado essa criança então para lançar, digamos, a sorte no Rio Nilo, na esperança de que ele fosse e alguém lá na frente, talvez de uma outra nação, o pegasse e criasse. Eu imagino ali o desespero e a tristeza da mãe de ter que se livrar de um filho dessa forma. Mas o Senhor Deus estava ali na providência daquilo tudo. Certamente ela fez aquilo guiado pelo Espírito Santo. Mas vamos lá. Ela tomou um cesto com junco, calefou com betume e piche. Nessa parte que eu quero trazer o livro de Adalto Lourenço sobre esse assunto. Por quê? Isso aqui é apenas uma nota de curiosidade. Tanto aqui no Êxodo quanto no Gênesis, nós vemos o termo piche sendo utilizado. Só que Adalto Lourenço ele vai buscar a etimologia da palavra bem mais antigo e suas derivações, e ele, bastante categórico e com um embasamento científico e teológico muito forte,
ele vai mostrar para a gente que não foi de fato betume. Esse betume, como a gente conhece hoje, né, de asfáltico ali, a Dr. Lourenço ele afirma de que era rena utilizado. É aquele produto que utiliza-se para pintar cabelo e mais algumas coisas. Porque o betume é cancerígeno, tem mau cheiro, e a rena não tem essas propriedades. A rena, muito pelo contrário, ela é cheirosa, ela serve também, tal como o betume, para vedar materiais para que a água não entre, e o betume também é um repelente natural. E aí a gente vai, voltando lá para o Gênesis, era um material que era necessário para a arca. Se fosse betume, certamente iria feder, os animais, tanto quanto Noé e sua família, possivelmente passariam mal, mas a rena não tem essas propriedades. Então, o que é provável, e eu diria até certo, de que aqui no verso 3, a mãe de Moisés, né, e seu pai ali junto tenha utilizado rena e não betume e piche. Mas o fato é que ela vai fazer uma cesta ali, certamente um tanto grande, que se equilibrasse na água, e vai colocar Moisés ali dentro e soltar ele no rio. Só que ela pede também para a irmã, nesse caso Miriam, ficasse à frente ali, ela possivelmente atravessasse para o outro lado do rio ou seguisse um pouco mais à frente para ver o que é que aconteceria. Como eu falei, ela certamente estava ali um tanto desesperada, porque largar um filho assim dessa forma não é fácil, quem é mãe sabe disso, mas ela precisava fazer aquilo, caso contrário ele seria morto. E o que a gente tem então no verso 5? A irmã dele ficou ali de longe olhando para ver o que é que iria acontecer, certamente para trazer notícias à mãe depois. Só que no verso 5 nós temos Termutes, que era a filha de Faraó. A filha de Faraó desceu, certamente o rio passava, o delta do Nilo passava ao fundo ali do Palácio Real, e a filha de Faraó, Termutes, estava ali se banhando junto com a sua ama, uma das servas. A gente vê isso em filmes, é comum, aquela serva ali que ajuda a vestir-se, a pentear os cabelos, né, e tudo mais. Então, a filha de Faraó, que segundo a tradição israelita, ela não tinha filho, então ela, quando vê a criança, ela vai mandar pegar. É possível, ou quase certo, que inicialmente ela pegou apenas por curiosidade, viu o cesto descendo e pega por curiosidade, não com a intenção de criar, mas aí a gente vê no verso 20 de Atos 7 que o motivo pelo qual Termutes pega Moisés para criar é justamente porque ele era bonito. Talvez também porque ela não tivesse filho, mas o motivo que nos é dado ali em Atos 7 é porque ele era belo. Vamos ler rapidinho. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. É o mesmo relato que está aqui em Êxodo, como nós lemos. E sendo enjeitado, em outras traduções, sendo belo, muito belo, formoso, tomou a filha de Faraó e criou como seu filho. O motivo que nos é dado aqui em Atos é que a filha de Faraó pegou Moisés porque ele era bonito. E ainda mais, e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. A gente vai ver um pouco mais à frente aquela questão de que Moisés era pesado de língua. Cenas dos próximos episódios. Ele era gago, não era? Ele era pesado porque ele não sabia falar, ou porque, como o texto fala aqui, ele era poderoso em suas palavras, ou se realmente ele era gago. Cenas dos próximos episódios. Não vamos comentar isso agora. Mas ela desceu, né, a filha de Faraó, para se banhar nos rios, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio.
Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Ela pede à ama dela para ir buscar. Abrindo, viu a criança e eis que o menino chorava. O menino chorou, claro, estava ali sozinho, largado ao léu. Ela vai pegar para criar e ela, abrindo, viu a criança. Teve compaixão dele e disse, olhe que interessante aqui. Termutes não tinha filho, era filha de Faraó, possivelmente filha única. É possível que Faraó aqui não tivesse um filho. E aí a gente tem uma outra coisa muito interessante também, é que a partir do momento em que Moisés passa a ser filho de Termutes, parece que aqui oficialmente ele teria direito à coroa, aparentemente. Isso aqui é apenas uma conjectura. Ele não vai fazer isso, claro, a gente conhece um pouco da história. Moisés vai se rebelar lá, depois contra os egípcios, ele vai matar um egípcio e vai fugir para Midian, e depois Deus vai chamá-lo para que ele fosse o libertador do povo. Mas voltando, teve compaixão dele e disse, providência divina aqui. Todos esses episódios, Faraó ali querendo matar os meninos hebreus, e por ironia do destino, né, vamos chamar assim, mas sabemos que é a providência divina. Então, pela providência divina aqui, na contramão de todo o sistema ali, de que o menino deveria ser morto, os hebreus deveriam diminuir em quantidade, essa criança vai parar nas mãos da filha de Faraó, que vai pegá-lo, criar ele como filho, vai instruí-lo em toda a ciência, em todo o conhecimento dos egípcios. Moisés não é leigo, eu já ouvi algumas dessas histórias, mas isso não condiz com as escrituras. Moisés não era leigo, Moisés era bastante instruído em toda a ciência dos egípcios. E olha que os egípcios são bastante conhecedores de muita ciência, desde astronomia, astrologia, matemática, enfim. Vamos lá. Teve compaixão e disse, este menino é dos hebreus. Ela reconhece que essa criança é hebreia. E qual a sua atitude? Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie essa criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Ela parece que ela não cria aquele menino ela própria. Era também uma tradição deles ali. A gente vai ver isso no Novo Testamento também, em parte parecido com isso aqui, que você tem o aio lá no Novo Testamento, em que a criança, depois que ela chegava a uma determinada idade, os pais que tinham condição, eles colocavam na mão de um aio, que é um precursor, digamos assim, do pedagogo e do professor. Era um adulto que era responsável por ensinar as crianças. E aí ela vai perguntar se deseja que chame alguma das hebreias, alguém para que seja a ama, né, cuidadora daquela criança, e ela vai responder. Respondeu a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou quem? Olha que interessante. Chamou a mãe do menino. E aí a gente se pergunta, como ela sabia quem era a mãe dessa criança, senão a providência divina? A mãe que se desfez da criança por força do decreto que Faraó tinha imposto ali, de que as crianças deveriam ser mortas, justamente essa mãe com esse filho, ela descarta a criança, ela coloca essa criança em um cesto, deixa descer o rio. A providência divina, a mão de Deus atuando todo o tempo ali na história, faz com que a filha de Faraó, enquanto essa criança descendo ao rio, pegue ela para criar, manda chamar uma ama, certamente uma ama de leite, que deveria amamentar e cuidar dessa criança, e a providência divina faz com que a ama dessa criança seja justamente a mãe dele, que havia o descartado no rio. Isso aqui não é coincidência, né? Nós não acreditamos em coincidência, mas sim na mão poderosa de Deus guiando toda a história. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó. A história não acaba por aí.
além da ama ser a própria mãe, ela vai receber também financeiramente por isso. Olha só, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. Aqui a gente não sabe se a filha de Faraó sabia que esta ama que foi chamada era a mãe dele, ou se ela acreditava ser uma ama qualquer. Por que eu estou levantando essa questão? Porque talvez se ela soubesse que era a mãe, ela não tivesse dado dinheiro. Ela poderia falar, o filho é seu, então você vai criá-lo, depois eu adoto ele como meu filho. É uma conjectura, uma coisa para nós pensarmos aqui, né? Conjecturarmos a esse respeito. Então a gente não sabe exatamente se ela sabia que era essa mulher era mãe mesmo de Moisés, ou se não sabia. Diga-se de passagem, a história hebreia também diz que a sua mãe ia colocar o nome de Moisés Joaquim, e que a filha de Faraó, Termutes, não permitiu, colocando então o nome dele de Moisés, que significa encontrado nas águas. Mas vamos continuar. Então disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. Ela vai receber por aquele serviço. A mulher tomou o menino e o criou. A gente aqui também, inicialmente, até esse verso, a gente não sabe por quanto tempo Moisés foi criado pela sua própria mãe, que era sua ama de leite ali, né? Ele tem essas duas funções. Por isso. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual passou a ser seu filho. A filha de Faraó vai pegar essa criança, como a gente já viu, entrega. A mãe dele, que é também a sua ama, irá criá-lo, e quando ele já está grande, certamente a mãe de Moisés ali, ela ficou feliz, porque era uma honra muito grande, ele, como um hebreu, ser tratado ou tido como filho por um egípcio, e não era simplesmente um egípcio qualquer, era um egípcio da monarquia, a filha de Faraó. Então ela se sente honrada por aquilo, e Moisés terá alguns benefícios. Um deles é, como a gente já leu em Atos 7:22, que fala que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em suas palavras e obras. Esse era um dos benefícios. Ele também foi, depois desse período, ele teve acesso a bens, ele teve acesso a uma moradia melhor, ele não estava ali sob o jugo da escravidão como estavam seus irmãos de sangue, né? O povo hebreu. E aí ela vai falar mais à frente, né? Ela trouxe Moisés à filha de Faraó, da qual passou a ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e lhe disse, porque das águas o tirei. Então, o significado do nome Moisés é este, retirado das águas. O nome anterior dele, segundo a tradição israelita, a tradição judaica, que seria o nome Joaquim, mas a filha de Faraó dá-lhe o nome de Moisés. Ele foi instruído na ciência egípcia, e a gente vai ver, vai ficar para o próximo vídeo, que Moisés mata o egípcio e foge para Midian. Mas isso fica para o próximo. E se inscrevam no canal, não esqueçam, é importante para que a gente continue a fazer os vídeos. Compartilhe, isso também é importante para que outras pessoas conheçam. E também não esqueçam de ativar as notificações. A gente se inscreve em vários canais e aí acaba, às vezes, se não ativar o sininho, a gente acaba se perdendo ali e não vendo que chegou um vídeo novo. No mais, que o Senhor nos abençoe, cuide de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, e que esse período que estamos passando agora, que está sob o controle de Deus, que ele passe o mais breve possível, mas que a vontade do Senhor soberana
ela prevaleça sobre nós. Muito obrigado a todos e fique com o Senhor Jesus Cristo.